Bom dia, irmãs. Nós hoje estamos dando sequência aos nossos estudos e hoje estudaremos a lição de número 14, que tem como título Uma Igreja que Honra a Seu Senhor. E esse estudo de hoje será baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E eu não lerei todos os versículos porque o texto é bem longo e o nosso tempo não nos permite. Mas nós vamos ler alguns textos, alguns versículos que se fizerem mais necessários para o entendimento da nossa lição. Bom, primeiro nós vamos entender o que significa honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor nada mais é do que atender à sua expectativa. Qual é a expectativa de Deus ao nosso respeito? Ele foi quem nos criou. E por quê? Com qual propósito ele nos criou? Ele nos criou para que nós o honrássemos, ou seja, que nós o obedecêssemos, que nós o exaltássemos. Então, o propósito de Deus para a nossa vida, a expectativa dele com respeito a nós, é que sejamos sempre fiéis, que sejamos sempre obedientes, cumpridores da sua palavra e que sejamos testemunha do seu grande amor. Então, isso é honrar ao Senhor. Então, uma pessoa que não obedece, ela está desonrando a Deus. Bom, na nossa introdução aqui, baseada em Atos 1:15, nós vamos ver que cerca de 120 seguidores de Jesus permaneceram aguardando a promessa. O que faz deste grupo especial na igreja, na iniciante igreja de Jesus? Então, por que eles eram considerados um grupo especial? Então, nós precisamos entender primeiro, nós precisamos saber qual foi essa promessa. E essa promessa está em Atos capítulo 1, no versículo 4, que diz o seguinte: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, olha só o versículo 4, só repetindo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Então, o pedido foi esse, que eles permanecessem ali em Jerusalém, aguardando, então, a promessa que Deus já havia feito. E qual era essa promessa que Deus havia feito? Disse que, na verdade, João havia batizado com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Olha só que interessante. Então, essa era a promessa que Deus havia feito a eles e por isso era necessário que eles permanecessem ali em Jerusalém. E assim foi feito. Eles permaneceram em Jerusalém, mas não apenas permaneceram, mas eles estavam ali reunidos em comunhão e eles juntos oravam. Então, eles estavam sempre reunidos em oração, obedientes ali e faziam súplicas ao Senhor. Então, isso fazia com que eles fossem pessoas tão diferentes, tão especiais. E eles ali permaneceram até o dia de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes, juntamente com a Páscoa e a festa dos Tabernáculos, Pentecostes era um dos grandes acontecimentos anuais dos judeus. Significava o 50º
porque era celebrado 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, era celebrado esse Pentecostes. E era feito sempre no mês de junho, no começo do mês de junho. A festa fazia vir pessoas a Jerusalém, então a cidade ficava cheia. E essa festa tem dois significados. O primeiro era o sentido histórico, que recordava a entrega da lei a Moisés, quando Moisés então recebeu as tábuas da lei. E o segundo sentido é o sentido agrícola. Era o momento de oferecer 2 pães, simbolicamente toda a colheita, feitos de cerca de 2 quilos de farinha cada um, assados com fermento. Então, esse outro era o significado do Pentecostes. E no Antigo Testamento, essa festa é chamada de Festa das Semanas. Era um feriado estabelecido pela lei, um dia em que não se podia executar nenhum trabalho servil. Então nenhum servo poderia executar qualquer trabalho que fosse. E todos deveriam estar ali prontos, preparados para participarem dessa festa. E o não comparecimento era simplesmente indesculpável. Imagine só se nos nossos dias também fosse assim, né? Nós temos aquele compromisso de estarmos ali para cumprirmos a palavra de Deus, para cumprirmos a sua ordenança, e simplesmente começássemos a dar uma desculpa qualquer. Porque naquele tempo era simplesmente indesculpável. Então ninguém podia dar desculpa nenhuma. Todos deveriam estar prontos para então comparecerem à festa. A obra de Deus é uma obra que não deve ser feita de qualquer maneira. Deve ser feito tudo muito bem planejado, muito bem elaborado. E essa festa, ela foi muito bem elaborada. Então, seus organizadores estavam ali justamente preparando tudo, para que tudo acontecesse da melhor maneira, para que tudo acontecesse sem maiores problemas. O dia foi escolhido, os convidados foram escolhidos, o local, então tudo tinha sido estabelecido para aquele dia designado. Então, estava tudo sob perfeita ordem, porque as coisas de Deus devem ser feitas com obediência, devem ser feitas com dedicação, não devem ser feitas de qualquer maneira, né? Agora nós vamos para o primeiro tópico aqui, que é uma igreja que honra seu Senhor pela administração da continuidade. Olha só que interessante. Jesus tinha ali os seus discípulos, os seus apóstolos. Aconteceu, então, que um deles havia traído Jesus, e foi Judas. E quando Judas traiu a Jesus, eles então se reuniram porque era necessário fazer a escolha de uma outra pessoa que pudesse substituir a Judas. Judas traiu a Jesus, ele recebeu por sua traição 30 moedas de prata, e essas moedas mais tarde foram usadas para comprar um campo. E esse campo era um lugar que não deveria ser habitado por ninguém. Ali não poderia ter nenhuma habitação. E ali era um lugar chamado Campo de Sangue. Bom, nessa organização deles ali, naquela reunião, naquela assembleia deles, Pedro, como ele era muito prudente, então ele tinha suas ponderações, né? E ele então começou logo a falar sobre como deveria ser a pessoa a ocupar o lugar de Judas. Não há lugar entre as testemunhas de Jesus para os traidores, seu destino é terrível. Então, se fosse um traidor, de maneira nenhuma poderia participar, poderia ser um substituto para no lugar ali de Judas.
Os bens adquiridos, então, com a recompensa da iniquidade não servem nem para quem os adquiriu. Então, aquele dinheiro que Judas recebeu, ele não tinha valor nenhum mais para nenhuma pessoa, nem mesmo para quem adquiriu, porque aquele que o adquiriu já tinha se suicidado, né? Foi Judas. O novo apóstolo deveria ser escolhido. O critério para a escolha era que fizesse parte do grupo que acompanhou o ministério de Jesus. Então, para que fosse escolhida uma pessoa para substituir Judas, deveria ser uma pessoa que já conhecesse Jesus, que já fosse um seguidor de Jesus e que já estivesse com Jesus ali desde o batismo ali com João Batista. Então, todos esses critérios, eles foram observados para que tudo fosse feito com disciplina, fosse feito com a maior ordem, fosse feito tudo respeitosamente. É importante dizer que tudo foi feito com zelo e a pessoa escolhida teria que ser testemunha de Jesus até a sua ascensão. Olha só que interessante. No entanto, é importante frisar que o conhecimento de Cristo e a convivência harmônica entre os crentes não pode se extinguir jamais. Então, uma das exigências ali era justamente isso. A convivência harmoniosa entre eles era muito necessária. Essa convivência essa comunhão, esse querer estar com alguém, se sentir bem com seu irmão, né, na igreja ou mesmo em uma outra reunião, isso é muito importante. Bom, passando para o segundo tópico, diz: a igreja que honra seu Senhor à espera da promessa. Todos esses acontecimentos em Atos, eles não teriam acontecido se não houvesse comunhão. Então, um ponto ali fundamental para que tudo isso acontecesse, para que a palavra de Deus se cumprisse realmente ali, então, um ponto fundamental foi a comunhão dos apóstolos. Eles permaneceram ali em comunhão, eles permaneceram em oração, eles permaneceram em súplicas. Então, isso foi muito importante. E naquela reunião do Pentecostes, está dizendo assim, ó, reunião é condição necessária à existência da igreja. É inútil estabelecer regras, rituais, cerimônias, pompas e circunstâncias. Tudo isso será apenas trevas, se o exercício da comunhão não for praticado. Então, você pode elaborar, você pode planejar coisas lindas, coisas maravilhosas, mas se não houver comunhão, não vai adiantar de nada. É como se você estivesse organizando uma festa em sua casa, você organiza tudo direitinho, decoração de mesas, a comida, você organiza tudo, mas as pessoas não estão em comunhão. Ali há contendas, ali você vai encontrar brigas. Então, de nada vai adiantar todos aqueles rituais, aquela cerimônia toda. Então, é necessário a comunhão. Bom, nessa reunião ali no Pentecostes, aconteceu um fenômeno, um milagre, uma coisa maravilhosa, que primeiro se ouviu como se fosse um som assim de muito vento, como se fosse chamas de fogo, e as pessoas começaram a falar em línguas. E é interessante saber que as pessoas que estavam ali falando línguas estranhas eram pessoas que não tinham nenhum estudo, elas não tinham feito nenhum... Não eram realmente capacitadas, não conheciam outras línguas, elas não eram pessoas acadêmicas, mas elas começaram a falar línguas estranhas e todas as pessoas que ali estavam entendiam. Elas entendiam em suas próprias línguas.
E as palavras proferidas ali, as palavras ditas ali, eram palavras de exaltação a Deus, eram palavras de glorificação, eram palavras de testemunho do amor de Deus. E todas as pessoas ouviam, porque quando as pessoas se reúnem, deve haver um propósito para aquilo. E toda reunião devemos aproveitar para quê? Para falar do amor de Deus. E Deus, então, ele fez com que esse milagre acontecesse. Por quê? Porque era propósito. Ele permitiu que isso acontecesse. Era um propósito de Deus. Era finalmente a promessa feita a Abraão, de bênção a todas as famílias se tornando real. Era a confirmação do chamado de um povo para a proclamação do Evangelho e para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Se nós formos lembrar que o que aconteceu lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel, que houve também aquela confusão, todas as pessoas falando línguas estranhas, ali foi um pouco diferente, porque eles falavam línguas que ninguém entendia, né? Um falava em alemão, outro falava em português, o outro falava em inglês, e uns não entendiam os outros. Então, esse falar em línguas diferentes ali, ele serviu para quê? Para separar os povos. Então, ali foi feita uma separação. Já em Pentecostes foi diferente. Por quê? Porque aquela língua que estava sendo entendida por todas as pessoas ali presentes, ela serviu para unificar os povos, tornando então povo de Deus. Então, naquele momento, estava unificando os povos para que todos se tornassem povo de Deus, independente da sua classe social, independente da cor da sua pele, independente da sua nação, mas todos ali se unificando como povo de Deus. E aquela aglomeração de pessoas proporciona oportunidades de divulgação das grandezas de Deus. Como crentes, precisamos atentar para os momentos propícios à pregação do Evangelho. Ser testemunha supõe que haja algo para testemunhar. Então, para que você seja testemunha, é necessário que você tenha algo para testemunhar. Ninguém vai testemunhar algo que não viu, que não ouviu, que não sabe. Então, ser testemunha supõe que haja algo para testemunhar, mas implica também em que haja alguém para ouvir o testemunho. Não adianta que eu seja testemunha sem que não haja ninguém para me ouvir. Então, se faz necessário ser testemunha e também ter alguém que possa ouvir esse seu testemunho. Passando agora para o terceiro tópico, que é uma igreja que honra a seu Senhor ao lidar com zombadores e opositores. Isso a gente vê de montão por aí, né? As pessoas que zombam, as pessoas que se opõem com relação à pregação, com relação à palavra de Deus. Às vezes o Senhor, por sua vontade, por sua graça e por sua operação, permite que a sua igreja deixe pessoas maravilhadas, perplexas, interessadas, e isso é gratificante. Porém, em decorrência disso, sempre aparecerão os zombadores, os falsos acusadores e os de língua ferina. Sempre que decidimos testemunhar, proclamar a verdade de Deus, surgem os opositores. Aqueles que estão sempre querendo interferir em algum trabalho, estão sempre torcendo para que o trabalho não vá para frente, né? Foi assim em Pentecoste, oposição disfarçada de deboche.
Foi assim com Paulo, a oposição disfarçada de adiamento. Foi assim com João, oposição disfarçada de religiosidade. Foi assim com Jesus, oposição dissimulada de zelo pela lei, quando fez o bem no sábado. Jesus foi praticar o bem no sábado e eles logo já vieram mostrando para Jesus, tentando fazer Jesus lembrar dos 10 mandamentos, né? Que não deveria trabalhar no sábado. Dissimulada de desejo de esclarecimento, de dúvidas e de vontade de saber quem ele era realmente. Jesus, ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele não precisava de provar nada. E mesmo assim, ele foi questionado várias vezes sobre quem ele era. E as pessoas tentavam zombar dele quando ele dizia que ele era o Filho de Deus. E as pessoas zombavam dele. O que fica evidente em todas as passagens citadas é que opositores e zombadores nunca conseguiram impedir a igreja dos Atos dos Apóstolos, ou Paulo ou João, de cumprirem o propósito de Deus para suas vidas. Então, os opositores, os zombadores daquela época, eles não conseguiram fazer com que os apóstolos, ou Paulo ou João, cumprissem o propósito de Deus para suas vidas. E nós? Será que nós temos permitido que esses zombadores, que esses opositores, eles venham prejudicar, eles venham fazer com que nós não tenhamos a capacidade, a coragem de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas? Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, mas para que esse propósito de Deus em sua vida e em minha vida se cumpra, é necessário que sejamos obedientes. É necessário que possamos honrá-lo cada dia mais. Devemos honrar a Deus para que os seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Devemos aprender a nos alegrar com os que, atônicos e perplexos, acolhem a palavra, e dar tempo aos opositores para que o Espírito Santo, com sua ação soberana, ilumine os seus corações. Vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos cuidar da igreja do nosso Senhor Jesus. Vamos cuidar uns dos outros e vamos espalhar esse amor, vamos espalhar ao mundo que Cristo é o Salvador, que Ele é o Senhor de nossas vidas e somente por Ele, para Ele, é que nós devemos estar trabalhando, que nós devemos estar cumprindo as suas promessas. Deus é o Senhor, a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém?